obrigado pela presença. Eu sou o professor François Vaillet, da Universidade Federal, e eu tenho o prazer de receber o professor Michel Riodel, da Sorbonne Université, doutor em literatura comparada, e atuando nos estudos ibéricos e latino-americanos nessa universidade da Sorbonne. Para mim é um grande prazer, porque eu preciso dizer que o Michel Riodel foi o presidente da banca da minha defesa de tese em 2017. Além da atuação do Michel Riodel nas áreas de literatura brasileira, história, tradução, transferências culturais, o Michel também é tradutor, traduziu, entre outros textos, algumas obras de Milton Atum, Cidade Ilhada, Órfãos do Eldorado, Guimarães Rosa, O Burrinho Pedrez e Ana Cristina César, Até os 10. Hoje Michel Riodel vai nos apresentar uma pesquisa que ele desenvolveu e ainda está desenvolvendo, acredito, há muito tempo, sobre Caramuru. O título é Caramuru perante a História, que é também o título de um artigo do Varniagem. Hoje, o título escolhido pela sessão de hoje é o Caramuru, o National Turn de Caramuru. E é importante dizer que nós temos duas sessões, né? Pois esse evento vai continuar amanhã no mesmo horário. Eu não vou me estender, vou deixar a palavra para Michel Riodel, e a gente gostaria de criar uma dinâmica interativa, então fiquem muito à vontade para fazer suas perguntas, seja no final, ou seja, sei lá, se houver uma pergunta muito urgente no meio da apresentação do Michel, acho que não seria um grande problema. É isso. Eu vou apenas mencionar evocar uma citação do Antônio Cândido em Literatura e Sociedade, que eu li quando estava preparando um pouco a coordenação desse evento. E o Antônio, eu acho que tem a ver com a fala do Michel Riodel. O Antônio Cândido diz que a obra de Santa Rita Durão pode ser vista tanto como expressão do triunfo português na América, quanto das posições particularistas dos americanos, e serviria, em princípio, seja para simbolizar a lusitanização do país, seja para acentuar o nativismo. Imagino que tem um pouco a ver com essa questão do National Turn de Caramuru. Te deixo a palavra, Michel. Muito obrigado, François, e obrigado a todas e a todos pela presença. Quando vocês me solicitaram, você e o João César, para dar um título geral a essa sequência de duas conferências, eu pensei retomar de modo irônico o título do ensaio do Varnagen, de 48, que foi publicado na revista do IHGB, Caramuru perante a História. Mas depois eu pensei que poderia ter sido também a História perante o Caramuru. E eu vou explicar porque, sobretudo para essa sessão de hoje, que eu vou me concentrar mais nos devires do Caramuru no século XIX, digamos, não seguindo uma ordem cronológica. Amanhã falarei mais da fase colonial, digamos,
do Caramuru, do momento histórico, né, da figura de Diogo Álvares e os avatares até chegar o Santa Rita, enfim, só para desenhar rapidamente o percurso. Mas eu achei que era mais interessante começar pelo 19, porque eu acho que levanta questões extremamente contemporâneas, né? Espero também trazer amanhã questões que interessam a nós hoje, mas eu acho que o momento Varnhagen, para começar, era mais oportuno. Eu preciso explicar um pouco também o que é essa pesquisa. Eu, para o meu doutorado, eu trabalhei a poesia da Ana Cristina César, a questão recituada na poesia marginal, mas também a poesia dela como uma espécie de encontro de muitas citações, muitas referências e traduções, tanto que o título do meu doutorado é assim, intertextualidade, tradução, ou alguma coisa assim, ou transferência, enfim. E, obviamente, eu acho que eu surpreendi algumas pessoas mudando completamente de tema e indo para o Caramuru. Mas eu expliquei para esse trabalho, serviu para uma espécie de docência de segunda tese, digamos, na França. Eu expliquei que, do meu ponto de vista, na verdade, esses trabalhos eram muito semelhantes, apesar das aparências. Por que semelhantes? Porque, na verdade, meu interesse não era estudar o poema heróico do Santa Rita do Dão, ou pelo menos estudar exclusivamente. O poema do Santa Rita é um momento de uma história, digamos, de longa duração, né, que começa no século XVI, a partir de vestígios escritos da realidade histórica do Diogo Álvares, chamado Caramuru, e uma série de textos que vão escrever e reescrever essa história, construir diferentes histórias em cima do Caramuru, até esse momento de cristalização que é o poema do Santa Rita, de fato, né? Mas essa história ela continua no século XIX, e essa ideia de national turn sugere uma virada, né? Nesse momento. Na verdade, toda a história histórica, e vamos chamar por enquanto de mítica, de lendária do Diogo Álvares, até inclusive o poema do Santa Rita, ela se inscreve numa história colonial. Ele é uma espécie de agente complexo, talvez ambíguo, mas da colonização do Brasil.
e vai servir em dado momento, ou em diversos momentos, né, durante a vida, os interesses da coroa portuguesa. E depois, inclusive, foi interessante a sua citação do Antônio Cândido, porque não dá para ler o Santa Rita, o Caramuru, o poema do Santa Rita, achando que anuncia uma emancipação brasileira. Na verdade, o projeto do Santa Rita explicitamente é escrever o correspondente das Lusíadas para o Brasil, né? E o último canto da epopeia é justamente entregar o Brasil à coroa portuguesa. Então não há nenhuma ambiguidade no texto. Acontece que a história mudou de rumo, né? E o poema passa a ser lido, de certo modo, como proto-nacional, eu diria, né? E o fato de índios serem protagonistas também da história, enfim, uma série de elementos, eu diria que o primeiro a dar essa virada equivocada, mas os equívocos às vezes são muito fecundos e eu acho que não me cabe censurar os equívocos, mas analisar os equívocos, né? Porque essa leitura proto-nacional do Caramuru. Então, quem, na verdade, o primeiro, me parece, dar essa guinada é o Ferdinand Denis. No resumo da história da literatura brasileira, que segue um volume sobre o resumo da história da literatura portuguesa, são algumas, sei lá, 200 páginas, um pouco menos de 200 páginas dedicadas à literatura brasileira, em 1826. É muito precoce, né? Pensar que alguém, e um francês, redige uma história da literatura brasileira já 4 anos depois da independência do Brasil, né? O Ferdinand Denis, aliás, o Antônio Cândido e outros vão criticar esse ponto de vista do Ferdinand Denis, valoriza muito a obra de Santa Rita, mais do que poetas como Cláudio Monteiro da Costa, que ele acha muito europeu, né? Ou mais do que o Paraguai do Basílio da Gama, e há, isso vou deixar para amanhã, mas há toda uma disputa entre, assim, que nem Corneille e Racine, ou Rousseau e Voltaire, né, os que ficam com o Basílio da Gama, os que ficam com Santa Rita. Qual é o nome desse autor da história da literatura brasileira? O Ferdinand Denis. Enfim, o Ferdinand Denis, ele vai defender a ideia de que
o Caramuru, apesar dos defeitos, né, o poema do Santa Rita abre, digamos, pistas para a literatura brasileira, né, para a jovem literatura brasileira. Por quê? Porque justamente ele lê esse texto como premissas da independência, de um sentimento, de uma afirmação nacional, né? E também porque é um texto muito mais pitoresco, né? Muito mais ilustrativo do que, né? Concretamente, né? do Brasil, do que os magníficos sonetos do Cláudio Manuel da Costa, obviamente, né? Quer dizer, para quem lê de modo um pouco apressado, o Brasil está afirmado de vários modos na epopeia do Santa Rita do Durão. Bom, eu acho que há um terceiro elemento, ou dois elementos a mais a levar em conta nessa leitura um pouco assim, apressada do Denis. Um é que ele passou 3 anos no Brasil, né, de 1816 a 1819, chegou no Rio e foi rapidamente para Salvador, onde ele ficou mais tempo, ficou uns 2 anos lá, e pela correspondência dele, sabemos que ele não gostou muito do Rio. Ele achou a cidade muito caótica e por outros motivos, assim, tentativa de encontrar assim, de ser contratado, de se realizar profissionalmente, ele acaba indo para Salvador, mas também não fica muito encantado com a vida lá, mas eu acho que ele prefere, enfim. E Diogo Álvares é ligada a ele, né? E há uma certa projeção do Ferdinand Denis na figura do Caramuru. Enfim, isso é um pouco anedótico, mas lendo com atenção o Denis, dá para perceber algumas superposições da própria história de Ferdinand Denis e essa figura europeia, né, que vai chegar de modo ainda misterioso na Bahia e se instalar, enfim, sobreviver. Um outro elemento muito importante, na verdade, talvez o mais importante dessa história, é que 1826 é o ano da publicação em inglês e rapidamente traduzido em francês do último dos Moicanos, do Fenimore Cooper. E isso está explícito no texto do Ferdinand Denis. Ele diz o Caramuru seria um pouco um primeiro passo, né, para o Brasil do que o Fenimore Cooper realizou para os Estados Unidos. Então, há 2 fenômenos importantes que acontecem nesse momento. Um é a mudança de estrutura sociopolítica
do antigo regime para os Estados-nações, e Estado-nação significa uma narrativa em torno da nação, assim, para formular de modo muito rápido, a nação já existe no antigo regime, mas a nação ela é definida pelo rei, pelo monarca. A nação ela se define, os membros da nação, pela fidelidade à coroa. E essa relação é uma relação de súdito para o rei. É uma questão de fidelidade e de fé. Porque junto com o rei vem a religião. Então, fé em Deus e fidelidade ao rei ou à rainha. No caso do Estado-nação, já redistribui completamente as cartas, a relação é mais de sujeito, dentro de cidadão, enfim, com várias possibilidades de cidadania, mas a nação ela não se articula mais em torno do rei, mas justamente em torno de um conceito de nação. E precisamente esse conceito de nação exige, para se consolidar, uma narrativa. Isso o senhor está falando no ano de 1826, né? Eu estou falando, na verdade, essa transição, ela não se dá numa data exata, mas ela digamos, é muito sintomática a partir da Revolução Francesa. Sim, 1789. Então, já no final do 18 e todo o começo, enfim, há toda uma discussão também no espaço germânico em torno da nação, enfim, é um tema, que vai uma concepção que vai se alastrar muito além da Europa, enfim. E, de fato, O Último dos Moicanos é um romance nacional, é um romance de fundação nacional. Se vocês voltarem ao primeiro capítulo, a história começa nas guerras entre os ingleses e os franceses, e no meio aparecem as nações ameríndias, que vão se unir, e os estados confederados, enfim, esse pano de fundo, a história do Último dos Moicanos é assim: a união dos índios com os americanos, contra as nações coloniais, expulsando as nações coloniais, derrotando as nações coloniais. Então, esse esquema que o Ferdinand Denis tem na cabeça, e tanto que ele vai inspirar algumas obras, e inclusive uma tradução do Caramuru para o francês, que vai ser publicado em 1829, é uma tradução do
já não encontrava, muito, quer dizer, que é prosificada, não é mais, né? Então tem uma orientação mais para, digamos, uma conversão da epopeia para o romance, né? Um pouco, né? E acréscimos do tradutor para falar de cantos nacionais, assim, ele já, e há outros textos, enfim, eu não vou me deter, né, nesses casos, mas de fato há toda uma leitura enviesada, mas que vai ser fecunda, né, do Caramuru como um romance pré-nacional, digamos, né? Bom, e isso é sintomático também no Brasil, né? No modo como o Segundo Império no Brasil vai se apropriar do Caramuru. Quer dizer, de um lado, há referências esparsas, né, no Caramuru, né, nos Alves de Magalhães e outros. Há um modelo épico que paira sobre a produção literária ilustrado pela Confederação dos Tamoios, enfim. E no Colégio Dom Pedro, o primeiro texto brasileiro, né, a ser adotado no programa é o Caramuru do Santa Rita Durão. Né? Isso já nos anos 70, se eu não me engano, enfim. O que importa é que o primeiro texto não é Cláudio Manuel Costa, não é Antônio Gonzaga, é o texto do Caramuru, né? Nem o Uraguai, enfim. Bom, e aí tem essa questão que eu acho assim, fascinante, levantado pelo IHGB sobre um episódio da história do Diogo Álvares. A viagem à França. Então, só para resumir, amanhã eu vou entrar em mais detalhes sobre os elementos históricos do Caramuru, mas o Diogo Álvares chega no que vai se tornar a Bahia, enfim, esse litoral, provavelmente na primeira década do século XVI. Né? Ele, durante muitos anos, continua vivendo, não se sabe por que ele chegou lá e, enfim, e como ele sobrevive, muitos desaparecem. Ele não deixou uma linha escrita de Diogo Álvares, né? Mas tem documentos oficiais do rei de Portugal solicitando o apoio do Diogo Álvares quando ele manda um capitão-geral para Bahia e depois quando ele manda um governador em 1549. Né?
enfim, eu vou voltar a isso amanhã de modo mais preciso, mas então tem esses e ele aparece muito nas cartas jesuíticas, né, a partir de 49, de modo sistemático, e tem, enfim, tem toda uma história complexa, né? Nesses anos 30, 40, ele provavelmente morre em 57. Né? Então, entre 49, quando chega o Tomás de Souza e os jesuítas na Bahia, ele vai servir de língua, né, de intérprete, e são mencionados na época filhos que ele teria tido de índias ou de uma índia, enfim, não há precisões a respeito. Nesse período em que ele está sobrevivendo no que vai se tornar a cidade de Salvador, é importante também não pensar de modo anacrônico. Ele não chega em Salvador, ele não chega na Bahia, ele chega num espaço que irá se tornar Salvador. Bom, ele teria ido à França assim como o Anstaden, digamos, quer fugir dos índios, dos tupiniquins, no caso, ele teria, não fica muito claro, ou melhor dizendo, tem várias hipóteses da causa dessa viagem à França, mas o fato que ele teria voltado para a Europa, e aí o famoso episódio que eu acho que vocês conhecem, ele teria viajado com a esposa, ou uma índia que vai se tornar, a esposa vai ser batizada em Paris pela Paraguaçu, né? Paraguaçu? A Paraguaçu, e uma outra índia, Moema, morrendo de ciúmes, se atira na água e morre afogado, enfim. Essa, na verdade, essas imagens, né, essa iconografia, ela se constitui no século XIX. Né? Não que a Paraguaçu não aparece antes, mas enfim, amanhã eu voltarei a essa história, também não tão simples, mas de fato o que o poema que serve de referência a os homens do século XIX é o Santa Rita, e que conta a história de Paraguaçu, de Moema, etc. Bom, e então vai que o IHGB questiona a existência dessa viagem à França. Quer dizer, vou chover na molhada, mas é importante lembrar o papel do IHGB justamente na construção da narrativa nacional. Né? E imaginando que essa história do Caramuru, de algum Álvares, é importante nessa narrativa, né? É uma das figuras
de patriarcas do que vai se tornar o Brasil, incomoda, né, um patriarca que, por um motivo ou outro, vai à França, onde a Paraguaçu é batizada pelo rei e a rainha da França. A traição. É uma traição à nação? Bom, esse assunto vai voltar amanhã, mas já está bem presente nessa preocupação que vai dar no ensaio do Varnhagen de 48, 1848. Será que essa viagem existiu? Não? E aí o Varnhagen, como o historiador assim, de referência, membro associado do IHGB na época, vai se debruçar sobre o material, né? E aí tem não sei se todo mundo teve acesso ao... Não sei, os textos. Mas me pediram uns textos, eu mandei para hoje esse ensaio já transcrito. Não? Não. Bom, mas, então, antes, apesar dessa longa introdução, antes de tudo sobre esse ensaio que eu queria me debruçar com vocês hoje, né? E eu vou fazê-lo de modo talvez um pouco mais resumido para deixar um espaço para discussão. Mas o que é interessante é que depois, não sei se dá para enfiar, para mandar, deixar um e-mail. Isso sim, dá, com certeza. Até amanhã. Eu fiz a inscrição, mas eu quero desculpar até que eu fiz a inscrição hoje, por isso que eu não recebi. Minha irmã é que fez, já tinha feito. Sim. Mas não tem problema, vamos mandar depois os textos. Entre hoje e amanhã, enfim, o outro texto ele está em francês, mas enfim, eu vou comentar amanhã. Então, o título já é interessante, né? O Caramuru perante a história. Quer dizer, a história é o tribunal. Né? E Caramuru quer dizer, todas as histórias que correm em cima dessa figura vão ser julgadas, literalmente julgadas, né? Convocadas e julgadas pela história, Varnhagen sendo a própria história, né? O historiador. E ele começa, na verdade, com um longo preâmbulo uns 3 ou 4 parágrafos, ou 4 ou 5, dizendo assim: quase todas as nações oferecem exemplos nos primeiros tempos da história de sua civilização de contos maravilhosos que as acalentaram no berço e depois entretiveram a fantasia de seus povos, enquanto estes não tinham de si muito o que dizer. Há nesses contos quase sempre um fundo verdadeiro, nem era possível a quem tinha pouco de que historiar esquecer-se de um feito extraordinário praticado por homens mais eminentes de corpo ou de espírito
oriundos de gente de maior legislação, aos quais os simples aborígenes selvagens deviam de ter venerado como criaturas de outra espécie, como deuses ou semideuses, né? Quer dizer, eu não vou ler todo esse preâmbulo, mas ele retoma uma ideia que está ao mesmo tempo no Virco e no Fontenelle, digamos. Antes no Fontenelle, que tem um texto chamado Da Origem das Fábulas, né? De l'origine des fables, em que o Fontenelle vai dizer, bom, isso no começo do século XVIII, né? Hoje, vamos esquecer a mitologia, não precisamos mais de mitologia, né? Vamos ser guiados pela razão, né? É um texto importante e bem assim, pós-cartesiano, digamos, né? A razão contra a imaginação. A mitologia, as fábulas, é imaginação, e hoje não serve para nada, né? Servia antes, mas agora que temos a razão, que temos uma relação diferente com o mundo, né? Bom, esse é o discurso do Fontenelle. O Virco, ele, na ciência nova, vai, que é um texto que é assim, de uma leitura um pouco estranha para nós, mas que na verdade vai se revelar muito importante, né? Ele também constrói uma certa evolução, né? Que vai da mitologia à história, para encurtar, mas o Virco adota um ponto de vista absolutamente contrário. Temos que voltar à mitologia. A mitologia é importante, é uma etapa da humanidade, e o Virco não descarta a possibilidade, quer dizer, ele não cria essa ideia de telos, né? Antes imaginação, agora razão, e vamos jogar tudo que é imaginação para o lixo. Não, ele pensa em círculos, não? E ele acha fundamental, justamente contra, de um certo modo, uma certa linha cartesiana. Ele diz que é muito importante estudar a mitologia, as lendas, etc. Bom, o Varnhagen, né, ele se situa um pouco nessa encruzilhada, né? Na verdade, o que ele vai dizer é o seguinte, é que a história do Caramuru, ela pertence à mitologia, ela pertence às lendas, a essa imaginação fabulosa e exagerada dos povos primitivos, que não tinham muito o que contar, mas também aumentavam no mínimo o feito da sua história. E agora chegou a hora da história. Vamos dizer o que está certo, o que está errado, o que foi inventado, etc. E ele vai
já cometer um pequeno exagero, digamos, né? Que é dizer que essa história foi escrita por ignorantes, né? Assim, só tinha o sonho e a imaginação para... porque, na verdade, quando ele vai se debruçar sobre a história do Caramuru, ele cita Gabriel de Souza, que não é um ignorante. Ele cita Simão de Vasconcelos, jesuíta. Ele cita Brito Freire, um administrador. Ele cita Rocha Pita, que é autor da história da América Portuguesa, do Brasil, né, de 1730. Menciona um passão Jaboatão, enfim, na verdade, pessoas letradas, né? Toda a pesquisa dele para decidir se existiu ou não essa viagem à França, né? Ela se baseia nesses textos, nesses arquivos, que não são produtos primitivos, né? São pessoas, missionários ou bom, o Rocha Pita se torna ele é bem famoso, né, o Rocha Pita, né? Ele é bem famoso, o Rocha Pita. É famoso, né? Claro. Bom, enfim, eu volto ao Rocha Pita amanhã, mas é bom lembrar que a gente conhece, assim. Não, claro. O senhor falou já. Claro. E não à toa, porque a rigor é a primeira história oficial, né? Porque, na verdade, a ambição do Rocha Pita é se tornar membro da academia criada pela coroa portuguesa, né? E ele vai ser um membro, assim, surnumerar, não dentro da... Não oficial, né? Não oficial, mas ele faz parte. Mas ele compõe, né? E graças a essa história da América Portuguesa. Né? Então, isso para dizer que há um viés aí nesse preâmbulo do Varnhagen, né? Mas precisamos ler até o fim esse começo do Caramuru perante a história, porque o Varnhagen se coloca uma questão: será que eu não vou estragar, né, a construção da nação, né, que precisa dessas narrativas, dessas lendas, né? Será que eu posso me autorizar a fazer esse trabalho de limpar o que está certo e o que está errado, né? E decidir se existiu ou não essa viagem à França? E aí ele diz, não, na verdade, essas histórias, essas lendas, elas vão sobreviver ao meu texto. Eu não vou... e ele vai fazer mais, mas eu vou contar logo. Então vamos lá. Vamos ver, vamos examinar se realmente essa viagem é plausível, né, historicamente.
Bom, e a conclusão é que ela é completamente inverossímil e não existiu. Agora, professor, ele não deixou nada escrito no João Álvares. Ele não, mas temos textos. Ele existiu. Ele existiu. Realmente ele existiu. Sim, porque... E houve naufrágio lá, houve naufrágio lá, quando ele chegou aqui na região e foi para... Pois é. E às vezes a lenda, né? A lenda constrói, né? Não, mas tem documentos. Não, mas comprovam a existência da vida dele. Então, o que temos como documentos? Eu já mencionei rapidamente, mas temos cartas régias. As cartas. Temos cartas régias, inclusive quando Portugal se prepara a mandar o governador-geral na Bahia, o Tomé de Souza, e os jesuítas o acompanhando, né? Ele solicita diretamente o Caramuru, o Diogo Álvares. Né? Ele o solicita porque ele sabe que ele tem influência, que ele tem trânsito com os índios, e ele quer que intermediário, né? Que seja assim, um agente. Ele seria um língua, né? Um língua, o que ele já era nos anos 30, né? Já foi, mas ele vai ser de modo sistemático, tanto que há muitos registros das cartas jesuíticas do Diogo Álvares, que na época, assim, nas cartas o apelido tupi é flutuante, Xalamelu, enfim, eles não percebem exatamente, mas depois se fixa como Caramuru. Ok. Então, sabemos que ele existiu. Inclusive, quando ele morre, enfim, eu estou antecipando um pouco a nossa conversa de amanhã, mas quando ele morre, ele vai deixar uma parte da herança com os jesuítas, né? Enfim. Aí, depois, de fato, e eu estou pulando uns episódios importantes dos anos 30, mas, senão vocês não voltam amanhã. Segura! A estratégia da Globo. Isso. Folite. Mas essa questão do naufrágio, que é um marco importantíssimo na história verdadeira ou falsa ou lendária, enfim. Eu não sou historiador, eu tenho assim, muita liberdade em relação. O meu foco não é o foco do Varnhagen, né? Então, de fato, tem uma história de naufrágio na história histórica do Caramuru, do Diogo Álvares, né? Uma história que vai, na verdade, o naufrágio que vai surgir nos anos 30, porque 1530. Esse naufrágio, ele vai, em certas versões, aparecer logo na chegada do Diogo Álvares. Ele teria chegado, como dessa fase não tem documento nenhum, né? Não dá para saber, mas uma possibilidade é de fato um navio ter naufragado e ele se salva e sobrevive, né? É uma possibilidade. Então, o importante você
tem toda a razão de lembrar esse elemento, né, de um naufrágio. Né? E esse naufrágio, veremos amanhã, que ele é um outro elemento, né, de polêmica para inserir o Caramuru, o Diogo Álvares, como uma figura, digamos, digna, seja da coroa portuguesa, seja da nação já independente. Né? Mas, então, o que eu quero discutir com vocês hoje é como esse texto do Varnhagen, na verdade, a partir dos equívocos que eu indiquei, né, sejam eles conscientes e voluntários ou não, quer dizer, o Varnhagen atribuindo a primitivos versões que ele leu e cita, né, produzido por eruditos, né, por letrados, né, é um sintoma de uma mudança radical. Né? Na verdade, o que o Varnhagen chama de lenda não tinha esse estatuto de lenda. Por quê? Porque nos textos que podemos ler, que inclusive o Varnhagen vai citar, né, temos, ele não cita esse texto, mas bom, tem esse texto do Gabriel de Souza Soares, que na verdade tem uma circulação não oficial, não escrita, mas já nos anos 80 do século XVI, né? Um texto que ele não cita, que é do Frei Vicente do Salvador, que é conhecido como História do Brasil, né? É um franciscano, é um texto de 1627. Tem esse texto do Simão de Vasconcelos, que ele cita, de 1663, crônica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil e o que obraram seus filhos. É importante perceber que, na verdade, esses textos eles surgem a partir de projeto das ordens missionárias. A história do Frei Vicente do Salvador é uma encomenda franciscana. Né? Esse texto do Simão de Vasconcelos é crônica da Companhia de Jesus no Brasil. Né? Depois o Francisco de Brito Freire, Nova Lusitânia, História da Guerra Brasílica, de 1675, o Sebastião da Rocha Pedro, História da América Portuguesa, de 1730, e o Frei Antônio de Santa Maria Jaboatã, Novo Orbe Seráfico Brasílico, ou Crônica dos Frades Menores da Província do Brasil. Todos esses textos eles têm no título ou história ou crônica. Não são registros como se fosse um registro. A crônica é o quê? É um registro. A crônica é uma forma da história, né? É uma forma da história. Né? Então, na verdade, ele trata como lenda, mito, superstição, né, textos que, na época, são tidos como história.
né? Sim. Quer dizer, por quê? Porque, na verdade, a história mudou de regime, está mudando de regime. É isso que assim, que eu acho fascinante nessa história do texto do Varnhagen, né? Porque a história anterior, né? Ela, na verdade, ela se escreve sem corte entre passado e presente. Explico. É importante dizer, o primeiro texto depois do Gabriel Soares, do Vicente do Salvador, né? Ele vai dizer: eu conheci a esposa do Diogo Álvares. Enfim, ele diz coisas surpreendentes a respeito, mas eu conheci. Né? Os outros não podem dizer que conheceram, mas vão se valer de relatos ou de textos, né? Que, então, há uma continuidade, né? Que a história, a partir do 19, né, grosso modo, e a história do Varnhagen, né, vai romper. Né? Essa história, ela estabelece um corte muito claro entre o passado e o presente. Né? O testemunho, ele é a marca da continuidade. Né? De fato, assim, não existia uma ruptura. Né? A história dos arquivos, ela pressupõe um corte dos documentos. Né? Não é assim, os depoimentos. Né? Então, esse digamos, uma transformação, né, fundamental, que muda completamente o regime do discurso histórico. Né? E daí a importância dos arquivos, né? Que não são tão fundamentais, quer dizer, claro que eles o Jaboatão, por exemplo, ele vai se valer de textos que ele encontrou e tal, mas que sempre vão estabelecer essa continuidade. E o outro aspecto que está ligado a esse corte, né? Quer dizer, é uma visão científica, né? Mas científica no pensamento do 19, né? De apagamento do sujeito, né? Uma certa objetividade. Não sou eu, Varnhagen, que estou contando. São os fatos. Tem documentos. Né? Ele descarta a possibilidade de uma subjetividade, de um certo modo, daí o Caramuru perante a história, porque ele pode se colocar como um juiz que vai determinar o que é verdade e o que está errado. Há um outro elemento, do meu ponto de vista, um pouco mais complicado, né? Que, na verdade, a história desse Frei Vicente do Salvador, do Simão de Vasconcelos, etc., claro que ela quer estabelecer uma verdade.
Só que o fundamento da verdade é edificar, né? Mostrar histórias, figuras, né? Trajetórias que são exemplos do bom comportamento ou do mau comportamento, né? Então tem uma função moral nessas histórias, digamos, né, assumida. A rigor, esses relatos, né, com toda a sinceridade, enfim, eu não estou questionando isso, mas eles dão um sentido à vida, dão um sentido à conduta, e tem uma dimensão exemplar, né? Que a história, a modo do Varnhagen, não assume, mas no fundo essa que é a grande, né? No fundo, porque é tão importante o IHGB decidir se essa viagem à França existiu ou não. É exatamente dentro de um projeto moral, político, nacional, né? Quer dizer, a questão é o verbo dever, né? Deve ter existido ou não essa viagem, né? Deve pelos fatos objetivos, ou deve porque é necessário para a narrativa nacional, né? Para essa metanarrativa, né? Não ter existido essa viagem, porque aí torna o Diogo Álvares mais puro, qual é o importante? Por que vai para a França? Por que dessa viagem, no caso, né? Porque o senhor falou que ele é como se fosse patriarca, né? Ele é tido, ele é construído, né? Construiu o nosso país, né? Digamos assim. Dele saiu, como Abraão, né? O povo. Não comparando. Não, o senhor falou patriarca, aí eu fiz digamos assim. Então, o povo, quer dizer, sairia de Caramuru e a Índia para Paraguaçu, uma coisa romântica. Então, por que a França vai validar isso? Ok. Então, é um viajão, assim. Ok. Não, na verdade, você quer saber o fim da história e eu vou começar a contar um pouco do fim da história. Não, pode deixar amanhã. Não. É só um viajão que eu fiz, já lá. Não vou deixar essa frustração persistir durante 24 horas. Mas o que é interessante nessa... Porque a minha proposta amanhã é examinar alguns elementos das versões e das variantes, né? Na verdade, assim, e isso me remete ao Varnhagen, mas não vou esquecer a resposta. O Varnhagen, ele lê esses textos sem se colocar
na lógica dos textos. Então, para ele, assim, esses textos estão dizendo a verdade, segundo ele, o que é a verdade, os fatos, ou não. Ele não consegue pensar que essa viagem à França, ela pode ter um sentido, não no sentido de o Diogo Alves ter ido à França, mas um sentido dentro da narrativa contada pelo Simão de Vasconcelos. Né? E quando o que eu tentei fazer em relação a esses textos, na verdade, você nota que há uma redução muito grande da lenda ou dessa história no século XIX. Por exemplo, eles se focalizam nessa viagem à França. Mas, na verdade, há 3 episódios nas narrativas que vão, digamos, que para nós, de fato, são míticas, né? A partir do século XVII, né? Essa viagem à França, o fato do Diogo Alves ir a Paraguaçu recolherem espanhóis de um naufrágio, e aí tem uma história complexa, mas muito interessante, em que a Paraguaçu diz ao marido que tem uma senhora a ser resgatada desse naufrágio. E aí todo mundo procura, vai atrás, não encontra nenhuma mulher abandonada, esquecida, e a Paraguaçu insiste. Não, ela vê em sonho isso, né? E essa senhora era, na verdade, a Virgem, uma estátua que foi esquecida nos restos lá do navio. Né? E aí tem uma carta do Carlos V agradecendo Diogo Alves. Então é França, Espanha e Roma. Tem um outro episódio lá. Então, assim, do meu ponto de vista, essa internacionalização não é só a viagem do Diogo Alves à França. Assim, dar os créditos, a importância reconhecida internacionalmente. Só que a história, ela, assim, esquece o quê? Um sonho delirante de uma Índia que vê... Realmente isso é fantasia pura, né? As indulgências, sei lá, do Papa, não, isso não interessa, assim, a viagem à França. Né? Um outro elemento muito interessante, né? Um outro exemplo de redução. Né? Bom, você bem lembrou o naufrágio. Nesse episódio, assim, em algumas versões, né, o naufrágio teria acontecido já na chegada de algum Alves no litoral, do que vai ser o Brasil, vai ser a Bahia, etc. E aí ele, não sei se tem como projetar coisas, para amanhã a gente pode... porque tem uma
uma série de imagens muito divertidas, produzidas já no século XX, acho que nos anos 30, são vinhetas que acompanham sabonetes. E é um modo de propaganda que os alemães inventaram ali, e utilizado assim. Então cria uma fidelidade do consumidor, porque ele quer toda a história e colecionar as vinhetas, né? E tem uma série que é a história do Caramuru. A história do Caramuru já compactada e resumida, tal como ela não chega no século XX, né? Então, quando acontece esse naufrágio, ele salva pólvora e armas, né? Para o Varnhagen, ele conta esse episódio e só conta isso. Na verdade, e isso que ficou a superioridade técnica do europeu, que atira, assusta os índios, né? Que ficam apavorados porque eles acham que é um trovão, um barulho assim, o poder de fazer um fogo, né? O poder de fazer. O fogo ele já dominava, mas arma de fogo, né? E assim, uma coisa que os impressiona, tanto que eles se rendem ao Diogo-Ápolis. Essa é a versão que vai se reduzir, digamos, no 19, no Varnhagen, e nessa sequência a da Tarzan um pouco engraçado. E acontece que nas narrativas, nas primeiras narrativas, é muito mais complexo do que isso. Ele atira, aí provoca um susto, mas eles não se rendem. Na verdade, eles estão interessados em ter com eles o Diogo-Ápolis e essas armas na guerra contra os inimigos, os outros índios. Então, eles querem, eles não se assustam assim de medo, né? Eles querem negociar e concluir um pacto, né? E aí eles vão para a guerra com o Diogo-Ápolis para ver se funciona. E aí, quando eles constatam que realmente funcionou, aí que eles vão oferecer Índia para casar. Quer dizer, há um pacto político, há uma construção política, mas o Varnhagen, que é absolutamente anti-índio, né? Como você sabe, ele detesta o indianismo, ele acha os índios assim, uns idiotas, uns bichos, né? Então ele só vê esse lado meio animal, né? Do susto que, quer dizer, ele não vê toda a construção que a versão anterior montou. Bom, eu ia falar de outras coisas, mas eu só vou assim, concluir, enfim. Eu ia falar de um outro momento do 19 que eu acho muito interessante, que é como o José de Alencar vai se aproveitar da história do Caramuru. Mas, enfim,
eu vou deixar ou para amanhã ou para as perguntas. Já falou uma coisa, eu vou nem falar, você vai falar só para... Mas só mais um elemento sobre o Varnhagen. Eu tenho essa discussão no começo. Eu não sei se vai ser bom para o Brasil, é importante essas lendas, o povo, porque ele tem um desprezo enorme pelo povo, né? Mas, bom, aí decide que vai até o fim desse ensaio. E, ao mesmo tempo, ele vai reescrever literariamente a história do Karamuru. Ele vai produzir um poema que se chama, deixa eu ver, é uma figura, na verdade, bastante engraçado. O matrimônio de um bisavô ou um Karamuru. Romance histórico brasileiro. Mas aí, nessa versão, você um pouco a moda dos romances ibéricos, né? Já não existe mais a viagem à França, né? Ele limpou, né? Então tem várias partes, depois eu posso mandar também. E ele insere esse poema num florilégio da poesia brasileira que ele edita nos meados do 19. Quer dizer, ele se autopublica nessa antologia, né? Ele vai inserir o poema dele, né? O matrimônio de um bisavô. Enfim, isso é revelador de um outro aspecto que eu acho que eu vou deixar para discussão quando eu voltar no ano que vem, né? Mas também de uma separação entre a literatura e a história. Quer dizer, a história tal como ela é concebida a partir do 19, enfim, o Varnhagen não é o primeiro, tem muitas referências francesas, inclusive dadas pelos membros do IRGB, mas essa ciência que se impõe, né, ela vai realmente distinguir claramente o que é da história e o que é da literatura. Assim como o Buffon, que era tido como um grande naturalista no século XVIII, né, vai se tornar, para os naturalistas do século XIX, Cuvier e outros, né, um grande escritor, um péssimo cientista e um grande escritor, um belo escritor. Né? Então, há uma reorganização da distribuição dos saberes, né, que, do meu ponto de vista, assim, esse ensaio do Varnhagen ilustra, né, Bom, muito obrigado. Eu tenho... Eu tenho, claro, várias perguntas. Eu queria saber se o público também tem algumas perguntas. Mas eu vou começar já. Que você falou de José de Alencar no final.
e nos explicou que o Segundo Império Brasileiro se apropriou do Caramuru, mencionou Gonçalves de Magalhães, mencionou o fato de que o texto do Santa Rita Durão se tornou uma espécie de modelo épico. Queria que aproveitasse esse tempo das perguntas para que você nos explicasse um pouco de que forma José de Alencar se apoiou nessa história para criar os próprios textos dele ali, a vertente guianista, de forma geral talvez a geração romântica. E eu queria saber, pulando um pouco, fazendo um pulo temporal, se no século XX Caramuru ainda, depois do romantismo, se depois do século XX Caramuru ainda era considerado pelo mundo intelectual, ainda havia uma reflexão em torno de Caramuru sobre essa grande história nacional, esse grande relato nacional, ou se começou a se apagar muito rapidamente essa relação, essa construção de uma história para a nação. Bom, eu vou começar pela segunda pergunta. O Caramuru ele continua existindo no século XX, às vezes para ironizar. Ele aparece, por exemplo, no Manifesto Antropófago do Oswaldo, né? Mas assim, como aquele índio que não queremos, né? Falso índio. Aliás, uma coisa importante no 19, que eu não mencionei, né? É que o nome cristão desse sujeito é Diogo Álvares, tá? Só que Caramuru, que é o nome dado pelos tupis, que designa uma espécie de moreia, né? De moreia, peixe elétrico, muito feio. Imagino que o Caramuru. Eu fiquei assim, imaginando por que os tupis chamaram de Caramuru, de moreia, né? Será que há algum... Mas talvez muito branco. Bom... Não é um peixe elétrico, não? Aqueles peixes conhecidos como peixe que tem uma... Enfim, tem uma luz... por aí. Esse é um outro enigma. Uma questão. Mas justamente pelo indianismo, a dimensão ameríndia da história passa a ter uma importância maior. E, por isso, o papel das mulheres crescer. Porque nessa história, as mulheres são ameríndias. Então, a Paraguaçu e a Moema se tornam protagonistas muito mais importantes, né, nesse momento. E daí o fato do Oswaldo de Andrade ironizar com a figura do Caramuru, que não é índio, que é assim, ele ficou como... há uma certa superposição interessante. E você me pergunta, bom, tem uma presença assim um pouco mais esparsa no século XX, sem dúvida, mas um momento dos anos 30, justamente dessas vinhetas de samba, tem vários sambas em torno do Caramuru, etc., né? É um exemplo, digamos, de um momento de reescrita da narrativa nacional. Esses anos 30, do Vargas, né, eles vão oferecer um momento em que se reescreve, integrando de modo mais vivo
o povo, né, uma espécie de democratização, digamos, da narrativa nacional, né? Então é um momento de reativação do Caramuru, por isso, né? E eu apenas vou lembrar uma minissérie, eu li um filme da Globo no começo de 2000, né? Guelra Reis. O Guelra Reis. Camila Pitanga, né? Me parece. Com a Camila Pitanga. E eu vi o filme e é interessante porque há uma fusão do Macunaíma com o Caramuru nessa versão global. O litoral com a Amazônia, né? Macunaíma é um mito amazônico, né? Mas o Diogo Álvares, você vê ele aparecer na rede, ai que preguiça, assim, uma espécie de superposição de dois mitos, digamos, né? Mas, e a respeito do Alencar, bom, eu vou ter que contar de modo muito rápido, mas é muito interessante, porque na verdade há alguns livros no século XIX que são escritos em cima reescreve a história do Caramuru, inclusive um romance abolicionista que vai, enfim, e há várias, mas assim, são textos que não vingaram muito, enfim, né? O caso do Alencar é muito mais interessante do meu ponto de vista, porque esses Gonçalves de Magalhães e outros, eles não se arriscam a reescrever. Eles mencionam, ficam como modelo, mas eles não vão reescrever o Caramuru, né? O Caramuru já foi escrito. Bom. No caso do Alencar, ele tem um romance, As Minas de Prata, em que a personagem principal, o Estácio, é neto ou bisneto, na verdade, porque ele se confunde aí na genealogia, do Caramuru, né? E não só, quer dizer, é uma presença muito discreta, né? Mas que é nítida, e quando vocês leiam o romance com essa chave, há vários sinais, né? Por exemplo, tem um encontro com a amada lá, a figura do Estácio, né? Que tem os pássaros, né? Porque supostamente o tiro matou 2 pássaros, tem um naufrágio, tem o trovão, enfim, tem os elementos, né? do mito do Caramuru, né? E o que é muito interessante, então, é que ele não reescreve uma história do Caramuru. Ele coloca como um substrato do romance essa lenda. E o que conta o romance, né? O avô portanto, um filho do Diogo Álvares, né? Que teria descoberto Minas, né? Já no final do 16, né? E ele passa essa informação para o filho, que passa para o pai do Estácio, né? E o pai do Estácio
ele, e isso nós situamos na época da coroa, o Felipe II da Espanha, que é também o pai do Estácio, ele honesto, assim, ele quer comunicar essa informação. Então ele vai à Espanha e tem mapas das minas. Acontece que ele é roubado, que ele diz, bom, mas eu vou tentar lembrar e eu levo os seus agentes lá para as minas, né, de prata. E aí ele se confunde, ele não reencontra, e aí o rei acha que ele é um grande mentiroso, ele inventou essa história para se promover, e ele condena, e essa estirpe nobre acaba com o pai. Então o Estácio é uma espécie de órfão sem nobreza, né? Mas que vem de uma família aristocrática. E então vocês notam que o romance, né, ele supõe o conhecimento de Minas antes do século XVIII, né? Já nos começos da colonização, né? Mas esse conhecimento é apagado e vai ser redescoberto, né? E eu acho que, bom, primeiro, o Alencar, ele joga não com a transmissão de uma história, mas justamente o corte, né? Uma transmissão que se interrompe, que é suspensa, né? Quer dizer, a questão do Alencar não é da fundação, é da refundação. E isso, quando vocês superpõem ao que ele escreve sobre a literatura brasileira e a obra dele, né, aí dá uma chave de leitura interessante, porque no prefácio à Sorte de Ouro, ele explica, Benson, texto famoso, assim, uma espécie de ensaio, né? Ele vai explicar que a literatura brasileira, ela tem 3 fases, né? Tem a fase mítica, a fase histórica e a fase assim, contemporânea, né? Então, por exemplo, Iracema pertence à fase mítica, mas o Guarani é fase histórica. Na verdade, a crítica, ela lê como romances indianistas, mas para o Alencar é diferente. Iracema é poema mítico, é lenda do Ceará, né? E o Guarani, não, o Guarani é época colonial já, enfim, imperial, enfim. Então, ele tem uma... E obviamente, é curioso que essa concepção da história da literatura brasileira, ela é paradoxal, porque ele, já na segunda metade do XIX, é capaz de produzir a literatura da infância, a literatura histórica, etc. Né? Então, o que eu acho assim, é que
Minas de Prata, e essa relação, esse modo como ele aproveita a história de Caramuru e essa versão que ele dá da obra dele, da literatura brasileira, mostra como ele, ao mesmo tempo, pensa uma continuidade e uma descontinuidade com a herança de modelos, né? Então, De modelos. de modelos. A história de Iracema, ela ilustra isso muito bem, né? Iracema, todo mundo sabe que é América, né? É um anagrama de América, né? Quer dizer, e o livro termina com o nascimento do Moacir, que é o brasileiro. Iracema ainda não é brasileiro. É um mestiço. Começa o tempo histórico, então, se a gente faz essa leitura, de certa forma. Exatamente. Quer dizer, ele ao mesmo tempo, para retomar com a sua citação do Antônio Cândido, ele é ao mesmo tempo a versão Haroldo de Campos e Antônio Cândido. Quer dizer, uma história sofrida e assim, progressiva, de uma separação com as matrizes, etc. E uma literatura brasileira, né? E um sentimento brasileiro espontâneo, né? Que nasceu no solo, é brasileiro. Uma curiosidade, mais do que uma pergunta, porque amanhã, infelizmente, não vou poder vir, ele tem um compromisso. Por que essa inversão? Porque o tempo todo você está remetendo ao que será feito amanhã, que precede o que você falou hoje, né? Só que eu entendi. Por que essa inversão metodológica? Né? Porque na verdade, as questões colocadas pelos textos da época colonial, vamos dizer, né, são completamente diferentes da do Varlag. O que eu quis mostrar hoje é o sintoma de uma ruptura de regime discursivo e regime epistemológico. Sim, mas teve uma inversão, eu não entendi por que inversão. Foi muito claro a sua exposição, eu não cheguei aqui amanhã para entender qual foi a lógica da inversão, então... Porque eu não sou historiador. E, assim, eu não estava querendo construir um telos dessa história. Eu estou querendo montar dois problemas epistemológicos diferentes. É isso que eu queria saber. Agora, eu acho interessante, o que você está falando, ver como isso é inevitado, né? O modo de narrativa da colônia acompanha as transformações europeias, evidentemente, né? Então, o momento em que a história não estava consolidada como ciência objetiva, obviamente, você tem uma narrativa, não pode nem se dizer subjetiva, porque o conceito do sujeito é moderno, né? Até posterior, mas impregnada, quer dizer, o limite, né, entre o mítico e o real, né, e sobretudo a questão que você colocou muito bem, a questão do testemunho, né, a proximidade em relação aos fatos. Então é muito mais um testemunho, uma crônica, né, de algo vivenciado ou narrado recentemente, do que esse distanciamento no tempo. Né? E eu mesmo tempo estou curioso que o Heidegger tenha produzido um poema, não, ou seja, uma mitologia, né? Quer dizer, no século XX já é quase impossível, né? Eu não lembro de historiadores. Eu conheço uma historiadora, por exemplo, que virou escritora, é diferente. Agora, ter se mantido como historiador e escritor, né, sobretudo de algo histórico, já é mais complicado. Não estou lembrando assim de. Mas eu sei de historiadores que reivindiam a literatura como modo de escrever a história. Hoje, sim, vivos, hoje, né? século XXI. E
assim, eu quis mostrar que essa objetividade afirmada, o postulado pelo Varnhagen, ela é um pouco mais complicada do que isso, né? Porque ela não é tão objetiva. Na verdade, há certas distorções, até nos fatos lembrados, né? Essa história do tiro, por exemplo, né? Quer dizer, ele isola isso como... na verdade, é típico de um pensamento, de um olhar do século XIX, que pensa a superioridade técnica e tecnológica do europeu, né? Mas e toda o viés, né, dizer, bom, são primitivos, mas só que ele cita pessoas letradas, né? Quer dizer, e o projeto é um projeto nacionalista, é escrever uma história tirando a viagem da França, porque ela incomoda a narrativa. É quase uma traição, né? Agora, em relação ao que você perguntou, e ele comentou também, eu tenho a impressão que, sobretudo, a figura de Paraguaçu é muito mais importante na Bahia até hoje do que no resto do Brasil. Você sabe, né? Quer dizer, é considerado que apenas a independência total foi quando, em 1823, a Bahia teve todo o conflito, né, e a expulsão dos portugueses, né? Eu sou baiano, então eu cresci ouvindo essa história. Eu lembro que esse ano eu fiz uma postagem no Facebook narrando isso e as pessoas ignoram completamente. E na Bahia tem todo um festejo em relação ao bicentenário ser esse ano da verdadeira independência, né? Porque foi a independência com conflito, não ao contrário da de 1822, que foi mitologizada também, né? Mas na Bahia teve um conflito real e tem até, assim, é bem conhecido isso na Bahia, desde criança você entende isso. E Paraguaçu é uma figura, né, como indígena muito importante na Bahia até hoje. Né? Então, já que você é baiana e você não vai poder vir amanhã, eu vou lhe dar uma informação que eu ia reservar para amanhã. Na verdade, o primeiro texto, não o Gabriel Soares de Souza, mas o primeiro texto, esse do Frei Vicente de Salvador, que diz: eu conheci a esposa do Diogo Álvares e ela se chamava Luísa. Ele não dá o nome de Paraguaçu. Ele diz: eu conheci, ela se chamava Luísa. E em Salvador tem uma capela onde supostamente está enterrada, assim, a Paraguaçu, né? E eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu tenho uma colega amiga que me mostrou documentos indicando doações da Paraguaçu aos beneditinos, porque essa capela ela é dos beneditinos, né? E só que quando o Diogo Álvares morre, e isso está nas cartas jesuíticas, não há beneditinos. Então eu desconfio muito desses documentos terem sido produzidos, fabricados depois, assim como a capela é fabricada depois, assim como o nome que ficou na epopeia do Santa Rita, não, mas do Caramuru, é Diogo Álvares Correia. Mas isso é uma invenção do Rocha Preta. Não tem o Correia. Até o Rocha Preta não tem Correia. Então, só uma
advertência aos baianos de que ainda hoje tem elementos que permaneceram de certas versões, mas que não aparecem nas primeiras versões. E essa Paraguaçu, ela não está no Frei Vicente do Salvador. Mas ele se refere a uma índia, quer dizer, uma índia batizada com nome português ou uma esposa como se fosse uma de origem portuguesa mesmo? Essa Luísa. Não, bom, aí tem outra discussão, porque na lenda, quando a Paraguaçu acompanha o Diogo Álvares Caramuru à França, ela é batizada antes deles serem casados na corte, né? E recebe o nome de Catarina. Catarina Paraguaçu. Quer dizer, é interessante essa simetria. O Diogo Álvares, nome cristão, recebe o nome tupi, e aí recebe o nome cristão. é um quiasmo. É um quiasmo, exatamente. A rainha, pelo rei e rainha da França, né? Rei e rainha da França. Sim, Catarina de Médicis. Catarina de Médicis. Aí você vai me permitir, assim, guardar essa resposta para alguém. Tem um lanchinho aqui, Essa é uma tá passando com um lanchinho. Tá bonito. E assim, Isso é uma estratégia da Rede Globo. vai ter muito papo para amanhã. Vai ter muito papo para amanhã, mas tem também papo pro café, se quiserem, que vai ter um pão de queijo. Tem, ó, tá bonito aqui, tá chamando a gente. Tá bom. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito bom.